o mapa escondido no presépio, o que os reis magos vieram nos entregar, além de presentes caros. Todo final de ano a cena se repete. Montamos o presépio, colocamos lá os 3 reis magos com suas roupas luxuosas e achamos tudo muito bonito. Mas você já parou para pensar que aquela imagem clássica do Natal pode ser, na verdade, um mapa psicológico e espiritual da sua própria vida? Pois é. Esqueça por um momento a visão puramente literal e comercial. Se olharmos com os olhos da alma, aqueles 3 sábios que vieram do Oriente não trouxeram apenas mimos para um recém-nascido, eles trouxeram as chaves das dimensões da nossa existência. E o pior, a maioria de nós ficou presa em uma dessas dimensões e esqueceu de evoluir. Vamos entender esse mistério de forma prática, e com aquele empurrãozinho que você precisa para acordar. Quem eram os magos? Os sábios popstar da antiguidade. A Bíblia nos conta em Mateus 2:1 que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Naquela época, a palavra mago, do persa magi, não tinha nada a ver com tirar coelho da cartola. Eles eram cientistas, astrônomos, astrólogos e conselheiros de reis. Como o Oriente era o grande entroncamento cultural do mundo antigo, repleto de rotas comerciais, esses homens provavelmente conheciam o taoísmo de Lao Tse, o budismo e o confucionismo. Eles eram a prova viva da filosofia perenal, a ideia de que a verdade divina é uma só, independentemente da cultura. Eles leram nos céus o que estava acontecendo na terra. A trindade humana e os 3 presentes. Cada presente entregue ao menino Jesus representa uma parte do que nós somos. Jesus ali, na manjedoura, representa a consciência pura, o que a psicologia chama de self, aquela essência limpa e nua com a qual nascemos antes que o mundo nos corrompa. Para viver na Terra, essa consciência recebe 3 ferramentas. O ouro, o corpo matéria é o elemento mais denso. Representa o nosso veículo físico, a nossa estrutura material neste mundo. A mirra, as emoções, uma resina usada para curar feridas e embalsamar corpos. Ela simboliza o nosso corpo emocional, as nossas águas internas, as dores e os prazeres da experiência humana. O incenso, a mente e pensamento, aquilo que queima e sobe aos céus, conectando a matéria ao sutil. Representa o nosso intelecto, a razão e a imaginação. O alerta biológico, numericamente, o nosso próprio corpo reflete essa trindade biológica fundamental. Nosso sistema nervoso é dividido entre o plano motor físico, o fazer, o límbico, o sentir emocional, e o neocórtex, o pensar racional. Nós somos, biologicamente, desenhados para operar nessas 3 esferas. A teoria dos setênios, o teste dos 21 anos. Aqui entra a parte prática, e o primeiro puxão de orelha. A evolução humana acontece em ciclos de aproximadamente 7 anos. Cada fase da nossa juventude é um teste de identificação com um dos presentes dos reis magos. 0 aos 7 anos, a fase do ouro, corpo, a criança está totalmente focada em dominar o corpo físico. Ela aprende a andar, a falar e a interagir com a matéria. 7 aos 14 anos, a fase da mirra, emoções, é o boom da puberdade. O mundo agora é sentido através das relações, dos afetos, das crises e dos hormônios à flor da pele. 14 aos 21 anos, a fase do incenso, o mente, o despertar do intelecto, dos questionamentos filosóficos e da busca por uma identidade social. E qual é o grande perigo? A estagnação. Aos 21 anos, teoricamente, você deveria estar pronto para governar essas 3 ferramentas. Mas olhe ao seu redor, ou no espelho. Quanta gente com 40 ou 50 anos ficou presa em uma dessas caixas? Há quem passe a vida inteira identificado apenas com o corpo, focado em estética exagerada, puro materialismo e bens tangíveis. Outros vivem trancados no turbilhão emocional, eternas vítimas das próprias paixões, melindrosos, reagindo a tudo com drama. E há os escravos da mente intelectual, o cético rígido, o intelectual arrogante que racionaliza até o amor, mas não vive nada. Convenhamos, passar da idade de votar e ainda agir como um adolescente refém das próprias emoções ou um esteticista obcecado pelo próprio abdômen não dá mais, né? Está na hora de crescer. A escada do despertar, as dimensões da percepção. Se você conseguiu passar pelo teste dos 21 anos sem ficar preso em nenhuma caixa, parabéns. A partir daí, começa a verdadeira jornada espiritual descrita pelos sábios, os saltos quânticos de consciência. 4ª dimensão. O observador. Você finalmente acorda e percebe: eu tenho um corpo, tenho emoções e tenho pensamentos,
mas eu não sou nenhum deles. Eu sou a testemunha. Você volta a ser o Jesus menino, consciência pura. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o silenciar das ferramentas para encontrar o observador. Quinta dimensão. A gota no oceano. O ego individual começa a derreter. Você sente que faz parte de um todo gigante. É o fim da ilusão de que estamos separados uns dos outros. 1 Coríntios 12:12. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, assim é Cristo também. A percepção da unidade. Sexta dimensão. O oceano na gota. É o paradoxo máximo. Você não está apenas no universo. O universo inteiro está holograficamente dentro de você. No misticismo oriental, disse Yanhan Brahmasmi, eu sou o absoluto. Lucas 17:21. O reino de Deus está dentro de vós. O oceano divino habitando a sua gota de existência. Sétima dimensão. O vazio pleno. É o sunyata do budismo, o tão sem nome ou o nirvana, onde não há mais separação entre você e Deus. O vazio absoluto que, por não ter limites, contém tudo. Gênesis 1:1-2. O estado antes da criação, onde o espírito parava sobre a imensidão. O tudo manifesto a partir do nada. Um olhar de compaixão. Acolha a sua jornada. Se você percebeu que ainda está lutando contra os dramas da sua mente ou as dores do seu corpo, não se culpe. Olhe para si mesmo com carinho. A nossa biologia e a nossa história humana são complexas. O aprendizado emocional dói, e domar a mente é o trabalho de uma vida inteira. A história do Natal não é um evento estático que aconteceu há mais de 2000 anos em uma estrebaria distante. É o roteiro da sua evolução diária. Os presentes já foram entregues, agora cabe a cada um de nós parar de idolatrar as caixas e começar a usar o que está dentro delas para despertar a consciência. E você? Em qual dessas dimensões você escolhe viver a partir de hoje?